Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Eu sou Leonardo, eu sou engenheiro ambiental de formação, sou mestre em gestão e regulação de recursos hídricos e doutorando em engenharia ambiental. Gostaria de começar aqui agradecendo essa oportunidade de vir aqui na Semana do Meio Ambiente do município de Vassouras para poder falar um pouquinho sobre o Rio Paraíba do Sul e a nossa região, né? É um prazer muito grande falar desse nosso manancial tão importante. Gostaria de destacar também o agradecimento aí à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura do município para que está proporcionando, né, esse debate aqui tão relevante a todos nós. Para começar, gostaria de compartilhar aqui minha apresentação para falar um pouquinho com vocês. Bem, como dito, né, nosso tema é sobre o nosso grande manancial aí, o Rio Paraíba do Sul, e um pouquinho sobre a nossa região um pouco sobre a nossa região do Médio Paraíba, né? E focando um pouco nos desafios que a gente tem para a gestão das águas aqui na nossa região. Com isso, estabelecemos aí uma programação ligada a três grandes temas, né? Falar um pouquinho sobre a legislação de recursos hídricos, né? A gestão no Médio Paraíba e os desafios. Bom, quanto à legislação, pela lei federal, a Lei 9433 de 97, é considerada, né, a Lei das Águas, onde foi implantada, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela estabelece três grandes eixos, né? Os fundamentos, seus objetivos e seus instrumentos. Na questão dos fundamentos, nós temos aí a água como um bem de domínio público, a água como um recurso natural e limitado, né, e dotado de valor econômico, e a questão dos usos prioritários em caso de escassez e focado em consumo humano e dessedentação de animais, né? Também com a questão dos usos múltiplos da água que devem ser garantidos, ou seja, ter água para ser utilizada para os mais diversos usos, seja na agricultura, seja na indústria, seja no abastecimento público, e a bacia hidrográfica também como uma unidade territorial de planejamento, ou seja, a política ela vai ser sempre voltada a uma bacia hidrográfica, onde nessa bacia a gente entende que ali acontecem todas essas interrelações e essas questões, né? Que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. E por último, também a gestão ser descentralizada, com a participação não só do poder público, mas também dos usuários do recurso hídrico, ou seja, os usuários dessa nossa água, e as comunidades, através da sociedade civil organizada. Os objetivos, né? Os objetivos são assegurar para nós e para as nossas futuras gerações esse bem precioso que é a água. Um segundo, a utilização do uso racional e integrado dos recursos hídricos, ou seja, a gente ter um uso inteligente, né, desse recurso, de forma a garantir que todos esses usos que eu mencionei anteriormente, de agricultura e tudo mais, tenham como atuar, né, não só agora, mas como também no futuro. E também um terceiro objetivo, a defesa contra eventos hidrológicos, ou seja, eventos que podem comprometer este recurso, seja ele de grandes cheias, de grandes secas, para a gente ter sempre também um recurso em quantidade e qualidade compatível. E incentivar também e promover a captação e a preservação e o aproveitamento de águas pluviais, que são as águas da chuva. Então, para alcançar esses objetivos, como que a gente chega lá, né? A política, ela estabeleceu alguns instrumentos que são como ferramentas para se alcançar esses objetivos. Um primeiro instrumento é o plano de recursos hídricos, que está bem ligado àquele fundamento lá do plano da bacia hidrográfica,
onde nesse plano ele faz todo um levantamento daquela região hidrográfica e traz para a gente uma forma de aplicação, não só dele, mas como dos demais instrumentos. Como o segundo instrumento, o enquadramento dos corpos d'água. O enquadramento, o que é? O enquadramento, ele estabelece um padrão de como que a gente quer a nossa água no futuro. Então, ele quer dizer que, eu tenho uma água de classe especial, ou seja, essa água é muito boa, ela tem uma qualidade muito boa, ela é muito limpa. Eu quero manter ela em classe especial ao longo do tempo. Então, eu vou enquadrá-la como classe especial para, assim, essa interface com o uso do solo e tudo mais, para que se garanta que aquele manancial vá continuar com aquela qualidade ao longo do tempo, né? A outorga pelo direito do uso do recurso hídrico esse terceiro instrumento, ele é voltado ao direito de utilizar esse recurso. Ou seja, o Estado, né, no caso aqui no Estado do Rio de Janeiro, ele dá a um usuário de água, seja um agricultor, seja uma indústria, o direito a usar aquele recurso. Então, ele outorga esse direito a ele, ou seja, concede esse direito a esse usuário para que ele possa estar captando esse recurso hídrico e fazendo uso. E atrelado à outorga vem a cobrança, que, como a gente disse lá nos fundamentos, a água é um bem de domínio público e dotado de valor econômico, ou seja, ele tem um preço. Esse preço é revertido em cima da outorga, desse direito que ele te dá de utilizar, e a cobrança é em cima desse volume que você capta. Então, a cobrança é um instrumento também. Um quinto instrumento, a compensação a municípios. Essa compensação como funciona? Essa compensação funciona através do aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos. Seja ali num município que tem uma grande barragem, que tem uma hidroelétrica instalada, ou uma pequena central hidrelétrica instalada, que pode vir a utilizar, né, do recurso hídrico para a geração de energia e assim converter isso em uma compensação. Não só aos municípios, mas também ocorre ao Estado, e isso também pode, de alguma forma, retornar à bacia hidrográfica e aos comitês de bacia. Um sexto instrumento que é muito importante também, que ele entrelaça meio que todos esses instrumentos, é o sistema de informação. Porque somente com informação a gente consegue aplicar todos esses outros instrumentos. Bom, aqui, esse gráfico, ele mostra um pouco do histórico, de como que veio sendo aplicada a política nos estados, né? A política nacional, ela foi criada em 97, né? Mas a gente pode ver que antes de 97, vários estados já haviam criado algum tipo de política regulamentadora da gestão de recursos hídricos no seu estado. A partir de 97, a política nacional veio puxando essa onda, né, vamos dizer assim, de regulamentação ao longo do tempo, tendo se finalizado o último estado, né, em 2006 em Roraima, e depois algumas revisões de estados que já haviam aprovado no passado as suas políticas estaduais de recursos hídricos. Com o foco no Rio de Janeiro, a política estadual, ela tem um diferencial. Ela conta com um instrumento a mais. Eu falei ali dos instrumentos de plano, outorga, cobrança, né? E além desses instrumentos que eu mencionei, a política estadual ela tem um instrumento chamado Programa de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos. Esse programa ele envolve ações de recomposição florestal, né, em todo o estado.
dos instrumentos lá, né? Esses mecanismos que devem ser utilizados para os alcances do objetivo da política. Eu coloquei esse esquema aqui para a gente entender que é tudo interligado, né? O plano é ligado na outorga, que é ligado no sistema de informação, que o sistema de informação é ligado a todo mundo, e o enquadramento, e a cobrança, e a compensação dos municípios estão todos interligados, né? Todos esses instrumentos. Aqui nessa nuvem aqui de palavras, ela foi realizada através dos termos ligados à Política Nacional de Recursos Hídricos. Como a gente pode ver, a palavra-chave é gestão, né? A palavra-chave dentro da nossa política é gestão, seguida aí de uso, de pacto, de estados e tudo mais, né? Então, a gente precisa de uma gestão que garanta os usos e pactuados com os estados, que são entes que fazem a gestão também do recurso, no âmbito dos rios estaduais. Bom, acredito que o pessoal já deve ter ouvido falar desses atores aí, né? Comitê de Bacia, AGEVAP, INEA, né? E quem é quem no meio desse negócio todo, né? Quem é quem? Vamos falar um pouquinho aqui da organização, né? Então, no âmbito da União, a gente tem ali o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, que é ligado aí ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria de Recursos Hídricos. A ANA, ali, era ligada ao Ministério do Meio Ambiente e hoje a ANA, com a sua atribuição também no saneamento básico, está ligada ao Ministério do Desenvolvimento. Então, Desenvolvimento Regional, o MDR. Então, houve essa pequena mudança ali, né, da ligação da ANA. Né? No âmbito do Estado, a gente tem o CERRI, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a SEA, que é a Secretaria Estadual do Ambiente, e o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Os órgãos criadores de políticas públicas são os conselhos, os ministérios, as secretarias. Os órgãos que têm o poder outorgante, ou seja, aqueles que concedem ao usuário o direito de uso dos recursos hídricos, são a ANA e o INEA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e o INEA, Instituto Estadual do Ambiente. O Parlamento da Bacia, ou seja, onde são discutidos as diretrizes e o que vai ser feito com os recursos da cobrança e tudo mais dentro da região hidrográfica, é o comitê. Esse comitê é o Parlamento da Bacia, que existe o Comitê Médio Paraíba do Sul, aqui na nossa região hidrográfica, assim como o Comitê do Rio Paraíba do Sul, no âmbito da bacia hidrográfica como um todo. E um quarto ente, que é quem executa as ações na bacia. Quem executa as ações na bacia, aqui no caso da região do Médio Paraíba e também do Rio Paraíba do Sul, é a AGEVAP, a Agência de Bacia ou entidade delegatária de recursos hídricos. O comitê, né? O comitê, então, ele é um órgão consultivo deliberativo, onde ele aprova as propostas, bem como o plano de bacia hidrográfica, ele propõe enquadramento, ele propõe valores, e ele também dimire aí em primeira instância os conflitos pelo uso da água. Já a GEVAP é um órgão executivo, ela atua como secretaria executiva de comitê, ela disponibiliza informações sobre a região hidrográfica, sobre balanço hídrico, ela divulga informações consolidadas junto ao INEA também, analisa e emite pareceres sobre ações que são financiadas pelo recurso da cobrança e aprovadas pelo Comitê de Bacia. Já o INEA atua como órgão gestor e também fiscalizador, né? Como dito, ele concede a outorga pelo uso da água, ele realiza a cobrança e ele realiza também a gestão do fundo,
onde nesse fundo, né, o valor arrecadado 10% é repassado ao INEA e 50% do que vem da compensação também é aplicado ao INEA. E o restante é destinado a financiamento de contratos de gestão. Desses, a parcela que vai para o Estado da compensação, não há regramento da parcela que vai para o município. E também ele que assina o contrato de gestão com a entidade delegatária, que no caso aqui com a GEVAP, para oferecer, para prestar os serviços executivos aos comitês de bacia, né? As demais atribuições vocês podem consultar aí nessa legislação que está embaixo. Bom, e o comitê de bacia, né? É um ente, né, que faz essa gestão e que a gente precisa conhecer mais um pouquinho dele, né? Como dito, eles são essas entidades colegiadas que fazem a poder consultivo e deliberativo. E eu vou falar um pouquinho do Comitê MED Paraíba. O Comitê MED Paraíba ele foi criado em 2008, né, através do decreto 41475 de 11 de setembro de 2008 e alterado depois em novembro de 2015. Possui um regimento interno, onde estabelece normas e procedimentos operacionais, né, para o funcionamento desse comitê. E, né, como que ele é composto, né? Ele é composto por uma plenária com 30 membros titulares e suplentes, ou seja, 60 cadeiras no total, sejam elas titulares e suplentes. Ele possui uma diretoria e um diretório com 6 membros, sendo um presidente, um vice-presidente, um secretário e 3 outros diretores. E possui também 2 câmeras técnicas, ambas com 9 membros, um coordenador e um subcoordenador. Bom, a área de abrangência do Comitê MED Paraíba, ela compreende também a bacia do Rio Paraíba do Sul. Vou falar um pouquinho delas aqui. Mas, antes disso, vou falar um pouquinho sobre essa relação de bacia hidrográfica e comitês. Vou passar um videozinho rápido aqui para vocês... Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios. Outra parcela volta para a atmosfera por evaporação.
e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Bom, vimos esse videozinho aí, explicando um pouquinho sobre, a relação entre bacia hidrográfica e comitê de bacia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa bacia hidrográfica aqui, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Como pode observar aqui no mapa, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul compreende parte do estado de São Paulo, parte do estado do Rio, parte do estado de Minas. E aonde a gente está no meio disso tudo, o governo federal, no caso, através da ANA, ela faz a gestão dessa bacia como um todo, porém, cada estado tem cursos hídricos, ou seja, rios, que contribuem para o Paraíba do Sul ao longo da sua extensão. E esses rios que nascem e desaguam no Paraíba do Sul dentro de um único estado, eles são considerados rios estaduais. Aqueles que desaguam em um estado nascem em um estado e percorrem mais de um até desaguar no mar ou em algum outro rio, ele é considerado um rio federal, ou seja, que ele passa mais de um estado. Todos aqueles que nascem e desaguam dentro do próprio estado são estaduais. A gente tem aqui um destaque nesse círculo da região Médio Paraíba do Sul, que o Rio Paraíba nasce lá em São Paulo, com a confluência, que seja a união do Rio Paraibuna e do Rio Pirapetinga. E ele vai percorrer ali parte do estado de São Paulo e vai entrar no estado do Rio através da região do Médio Paraíba. E essa região é composta por vários municípios. Nós temos 19 municípios dentro da nossa região hidrográfica, que vão desde lá de Resende, Itatiaia, até a ponta lá em Três Rios, compreendendo todos esses municípios que vocês podem observar aqui. E a gente tem aqui Vassouras, meio que na terceira parcela aqui da região hidrográfica, com um pedacinho também da região pertencente à bacia do Rio Guandu. Bom, como a gente falou ali no vídeo, sobre o plano de bacia, e que esse plano, ele fala um pouquinho
sobre os problemas da bacia, sobre o que a gente tem que fazer, sobre os desafios que a gente tem que seguir. O plano de bacia aqui da região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, ele foi elaborado há pouquíssimo tempo, aprovado no início desse ano na plenária do comitê, né? E ele destaca alguns problemas de cunho quali e quantitativo, né, que nós enfrentamos aqui na nossa região hidrográfica. Quanto à quantidade de água, queria destacar aqui a questão do balanço hídrico, né, de algumas regiões aqui do nosso Médio Paraíba, né? Como a gente pode observar, ó, existem trechos, esses trechos marronzinhos são trechos que têm a disponibilidade hídrica a ponto de estresse, ou seja, ele tem usos que compreendem mais de 76% da vazão em 95% do tempo, na maior parte do tempo. Então, eles compreendem mais de 76%. Como a gente pode ver, a gente tem trechos aqui entre Resende, Porto Real e Barra Mansa, áreas bem industrializadas, né? Trechos também aqui em Volta Redonda, Pinheiral, assim como alguns trechos aqui na parte de Vassouras, Valença, Três Rios, nesse eixo final aqui. Quanto à DBO, que seria a carga orgânica, né, a demanda bioquímica Desculpa, gente, travou aqui. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, a gente tem outros pontos de estresse, né? Vindos aqui, né, na parte de Resende, alguns outros trechos aqui no âmbito de Volta Redonda, Barra Mansa e Coatis, alguns trechos aqui no Rio das Flores, em Valença, e outros trechos aqui na bacia do Rio Bar, e também aqui na última parcela da região, na área de Paraíba do Sul, e também de Três Rios, né? Com uma DBO bem grande, bem alta. Seguindo, nós temos aqui os coliformes fecais, né? Coliformes termotolerantes. O que isso significa, né? A DBO significa que nós temos um lançamento de carga orgânica bem alto em algumas dessas regiões, em muitas dessas regiões, e o coliforme ele é um bioindicador de presença de esgoto doméstico. Então, né, a gente pode observar que vários trechos estão vermelhinhos aqui na nossa região hidrográfica. Ou seja, vários trechos da nossa região têm uma concentração alta de coliformes que representa um despejo de esgoto in natura, né? Em muitas regiões aqui da nossa bacia. Paralelo a isso, trago também os usos do solo da nossa região, onde esse amarelinho corresponde às pastagens. Como a gente pode observar, né, grande parte da nossa região é coberta por pastagens. E esse meio rosinha são núcleos urbanos e os verdinhos são os fragmentos florestais que ainda estão aí presentes na nossa região. Então, compilando isso tudo, o que a gente tem, né, como problemas gerais na bacia? Nós temos um problema de qualidade em alguns trechos, um problema de quantidade em alguns trechos, onde a gente tem usos que passam dos 75%, né, de comprometimento da vazão. A gente tem uma carga orgânica sendo lançada em concentrações elevadas em alguns trechos,
seguido de uma presença de coliformes termotolerantes em diversas regiões da nossa bacia, indicando, né, o lançamento de esgotos in natura em diversos pontos da bacia. Atrelado a isso, a gente tem um uso do solo muito degradado, voltado a pastagens, com poucas áreas, com pequenos fragmentos florestais para garantir essa infiltração. Então, juntando todos esses problemas, a gente tem alguns desafios para ser alcançados, né? E falar um pouquinho desses desafios aqui. E os desafios da bacia, né? A gente tem, como dito, dessa problemática que a gente colocou, um saneamento básico eficiente. A gente precisa implementar um saneamento básico eficiente para, assim, não ter aqueles áreas de estresse quanto à carga orgânica e também áreas com concentrações elevadas de coliformes, ou seja, presença de esgoto doméstico não tratado. Melhorar o saneamento para a gente ter água de qualidade fornecida à população e esgoto tratado para não prejudicar o nosso recurso hídrico. Recuperação florestal. A gente tem uma área muito grande de pastagem, muito devastada. Precisamos melhorar essa recomposição florestal para, assim, melhorar a produção de água, porque floresta produz água. Floresta plantada, ela vai ajudar a absorção da água e vai ir melhorando a disponibilidade hídrica ao longo do tempo, daqueles trechos, principalmente, onde o balanço hídrico está mais estressado. Aumentar o conhecimento, principalmente dos afluentes, ou seja, precisamos de monitoramento mais efetivo nos nossos afluentes, de como que vamos dizer, a região do Médio Paraíba está entregando água para o Rio Paraíba do Sul. Identificar se em algum trecho específico seria mais interessante uma ação ou outra e melhorar esse conhecimento de como está sendo essa entrega. É muito importante conhecer, né, para a gente poder conseguir preservar. E a conscientização da população como um todo, através, né, de ações de educação ambiental. Precisamos levar, né, esse debate à população, não só dentro dos comitês de bacia, mas para a população de uma maneira geral, com ações de educação ambiental em escolas, com ações de educação ambiental em municípios, com ações como essa, promovida pela Prefeitura Municipal de Vassouras, para levar à população um pouco de conhecimento sobre a bacia. E alguns desafios da gestão, né? A gestão, ela tem desafios muito ligados também ao seu território. Ou seja, como a gente falou lá no início, né? A região do Médio Paraíba do Sul, ela abrange 19 municípios. E os limites desses municípios não batem com os limites da bacia, sendo um desafio de gerir esse importante recurso hídrico, às vezes um desafio dentro do próprio limite de município, né? Tem um município que compreende pouco, uma parte pequena numa região, uma parte maior em outra, fazendo que a aplicação desse recurso e desses investimentos de recuperação sejam meio que dependerem de uma articulação maior entre diversos municípios para se conseguir os resultados efetivos. Buscar também uma maior articulação entre a esfera federal, ou seja, entre os atores ligados ao Rio Paraíba do Sul como um todo, e a esfera estadual, dos atores que são mais ligados aos rios estaduais. A gente tem que articular bem essa esfera, principalmente no âmbito do comitê do CEIVAP, que é o Comitê de Integração entre as bacias afluentes do Rio Paraíba do Sul, né, para a realização de uma gestão integrada e participativa. Alguns bloqueios legais que a gente pode destacar aqui, né? No estado do Rio de Janeiro, a gente tem um bloqueio onde 70% do valor arrecadado com saneamento,
ele tem que ser revestido em ações para esgotamento sanitário urbano. Mas aí você me diz, legal isso, Leonardo. Essa é uma ação muito interessante para fazer os comitês investirem em saneamento. Concordo. Porém, o que acontece na prática é que os comitês têm uma arrecadação que não atende a esse objetivo, né? A ordem de grandeza dos valores para investimento em saneamento é infinitamente maior do que a ordem de grandeza que esse bloqueio legal oferece à região hidrográfica. Então, trazendo alguns gargalos de aplicação de recursos, né, que precisam ser melhor trabalhados, né? E projetos de lei também que afetam a gestão. Projetos de lei de modificação de algum tipo de instrumento, projetos de lei de remanejamento de algum tipo de recurso, né? Projetos de lei que descentralizam algum recurso previsto para aquela região hidrográfica. Então, basicamente, projetos de leis que afetam algum tipo ou interferem em algum daqueles instrumentos que eu mencionei lá no início. Esses podem ser projetos que podem atrapalhar ou também podem ajudar na gestão aí de recursos hídricos. Bom, e como que a gente vai enfrentar esses desafios aí que a gente colocou, né? Primeiro ponto, aumentar essa articulação entre o federal, o estadual e o municipal. O federal, na bacia do Rio Paraíba do Sul como um todo, o estadual e o municipal. E o municipal por quê? Embora ele não tenha o domínio do recurso hídrico, o território é do município. As ações acontecem no município. Se você quer mudança no seu estado, se você quer mudança na sua federação, tudo começa no seu município. Você reside primeiro dentro do município. As ações acontecem primeiro dentro do município. Então, a gente precisa dessa articulação. E o CBH é uma arena ótima para esse tipo de atuação, né? Um segundo ponto é auxiliar os municípios na captação de recursos para saneamento, ou seja, para captar recursos em editais de fomento, seja eles através da FUNAS, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, seja eles através do CEIVAP, com ações ligadas ao programa de saneamento que o Comitê Federal tem. Então, entre N formas de captar recursos de saneamento, a gente tem que ter uma articulação para auxiliar os municípios na captação desses recursos, né? Promover de forma articulada a restauração ambiental em áreas prioritárias, como a gente disse, as áreas que estão com estresse hídrico, as áreas que contribuem para o abastecimento público, que é uma prioridade da política, né? Garantir esse abastecimento público de qualidade. Então, fazer a restauração florestal de forma a aumentar a água nessas áreas prioritárias, né? Aumentar o monitoramento hidrometeorológico e também quali-quantitativo, ou seja, entender a relação basicamente do ciclo da água na nossa região. Melhorar essa relação, entender como funciona esse monitoramento, como que está nossas chuvas, como que está nossas cheias, como que está a qualidade do nosso recurso hídrico e como que está essa quantidade de recurso hídrico, né? Ampliar a comunicação e a educação ambiental, né? Com foco aí também no ICMS Verde, que eu não sei se todo mundo sabe, agora o ICMS Verde ganhou um plus. A educação ambiental também pontua no ICMS Verde e retorna em benefícios financeiros para o município. Então, realizar a educação ambiental também é uma coisa muito vantajosa para o município, não só na conscientização da população, mas também financeiramente. E um último ponto, né? Articular junto às esferas legislativas propostas de flexibilização e de melhoria desses mecanismos legais que a gente falou ali que tem alguns bloqueios, para a gente conseguir destravar alguns bloqueios legais e, assim, tornar mais efetivo alguns investimentos na bacia. Essa é a minha visão, né, de como a gente poderia enfrentar em alguns desafios, mas a gente tem N tipos de formas de enfrentamento. A gente pode
trabalhar em muitas vertentes, né? A gestão das águas, como dito, é um desafio muito grande e é um desafio participativo, onde você, onde eu, onde o poder público, onde todos têm um espaço de diálogo e de discussão dos próximos passos disso tudo, no Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Aproveito e estendo aí um convite a vocês para participar do comitê, procure saber de como acontece a gestão e como você pode contribuir com ela, né, na sua região. Não falei no início, mas vou deixar para falar aqui no final. Essa foto aqui, que aparece, é justamente aí, na divisa entre Vassouras e Juparanã. Não sei quem já foi a Juparanã, né? Ali tem aquela ponte rodoferroviária. Essa foto foi tirada ali de perto de cima da beira da ponte, né? Ela é uma imagem muito bonita do nosso Rio Paraíba do Sul, né? Aquela ponte foi acho que a primeira ponte rodoferroviária a cruzar o Paraíba do Sul, né? Pelo menos aqui no estado do Rio, acredito eu. E fica aí um legado, né, desse desenvolvimento também nessa região com isso tudo. E fico à disposição aí para conversa, para tudo mais. E qualquer coisa é só entrar em contato. Meu nome está aí. Podem acionar o contato aí através da secretaria, através da prefeitura, que a gente pode trocar uma ideia sobre esses desafios da gestão e trabalhar de forma conjunta para a melhoria desse nosso grande bem, que é o Rio Paraíba do Sul. Obrigadão, pessoal. Um grande abraço a todo mundo e fiquem bem. Aproveitem essa semana do meio ambiente, tem muita palestra legal vindo por aí. E um grande abraço a todo mundo.